A paz do Senhor Jesus, missionária Jaira. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Paulo, que está no capítulo 1 de Carta de Paulo aos Efésios, do versículo 15 ao versículo 23. Antes de falar aqui, eu quero ressaltar um ponto muito importante. Esse estudo que eu estou fazendo não é um estudo teológico, não é um estudo a partir de livros além da Bíblia lidos, não é teologia, não é um estudo complementar. Nós estamos lendo e recebendo do Senhor a partir da leitura da Bíblia. Aqui é o Evangelho puro e simples. Foi o que o Senhor colocou no meu coração há um tempo, porque nós precisamos voltar para o simples, nós precisamos voltar para o início. E Efésios, a igreja de Efésios é uma igreja que foi pedido isso da parte de Jesus, voltar ao início, voltar de onde parou. A igreja de Efésios, ela era uma igreja muito atuante nas obras, uma igreja com fé, uma igreja que não aceitava falsos profetas, uma igreja que vivia na palavra do Senhor, com muitas obras, muito trabalho, muita movimentação na igreja. Mas Jesus falou que eles perderam o primeiro amor. Então eles precisavam voltar ao início. E aqui o Senhor também fala ao meu coração que nós precisamos voltar ao início. Onde que é o início? Como foi a igreja de Atos? Como foi o início da igreja? E nós precisamos voltar a esse evangelho puro e simples, que é a Bíblia. Nada além da Bíblia. Então aqui nós vamos ler e estudar, ler e entender cada versículo da palavra. Então aqui é o evangelho de Jesus puro e simples. E assim nós vamos fazer todas as leituras que o Senhor vier colocando no meu coração, cada carta, evangelho que o Senhor colocar no coração nós vamos fazer. Mas lembrando que não é nada teológico, não é nada com estudo profundo de outros livros, não. Apenas a leitura da Bíblia pura e simples. Amém? Então, nós vamos para a oração de Paulo. No verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Chegou até os ouvidos de Paulo como aquela igreja era uma igreja que tinha fé. E como aquela igreja era uma igreja que amava, eles amavam uns aos outros. E Paulo se alegra com isso. Por que isso traz alegria para Paulo? Paulo ficou durante um bom tempo cuidando dessa igreja, ele pessoalmente, até que ele sai da cidade de Éfeso e coloca Timóteo à frente da igreja. E quando chega aos ouvidos dele, da fé daquele povo e do amor daquele povo, Paulo se alegra, porque ele entende que tudo que ele ensinou foi aprendido e está sendo aplicado ali na vida daquele povo, daquela igreja. E no verso 16 ele fala: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então ele agradece a Deus, dá graças a Deus pela vida daquele povo, e aquilo traz alegria no coração dele, porque ele vê que o trabalho dele não foi em vão, que o que ele ensinou, eles aprenderam e colocaram em prática. Isso é muito importante, porque Paulo passou por tanta coisa, passou por tanta perseguição, e quando ele vê o que está acontecendo, isso traz uma grande alegria, uma gratidão por Jesus. E ele então começa a orar por esse povo, e ele menciona esta igreja diante do Senhor. Aí no versículo 17 ele fala: peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo pede a primeira coisa, que eles tenham espírito de sabedoria. Que o Senhor dê a eles espírito de sabedoria, para que eles saibam como agir em todas as situações, para que eles usem essa sabedoria espiritualmente também no cotidiano deles. E ele pede também espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Ele pede que aquelas pessoas tenham espírito de revelação, que seja revelado a eles, que o Espírito do Senhor revele ao Espírito deles, que seja revelado, que eles possam conhecer a Deus de uma forma diferente. Espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Ele pede que aquele povo possa conhecer a Deus mais profundamente, mais próximo.
porque ele via a fé e o amor daquele povo. E ele queria que aquele povo tivesse uma revelação da parte do Senhor, uma revelação do conhecimento do Senhor, uma revelação do que o Senhor tinha para eles. No versículo 18, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele pede aqui que os olhos do coração deles sejam iluminados. Então, se há escuridão na vida deles, que o Senhor venha iluminá-los, para que eles saibam qual é a esperança da vocação de vocês. O que é vocação? Vocação é algo que Deus nos dá. Ah, você tem vocação para ser professora, então você já tem todos os atributos para ser uma excelente professora. Tem pessoas que não têm vocação para ser um professor, uma professora. Ah, você tem vocação para médico, você tem vocação para dentista. Aquilo que o Senhor coloca no coração das pessoas, que elas fazem com alegria, fazem com amor, e elas têm toda uma habilidade diferente para que aquela situação, aquela profissão, por exemplo, aquilo. Então aqui, o que Paulo fala? Que seja iluminado o coração deles, para que eles saibam o que Deus espera deles diante da vocação que lhes foi dada. Esperança é o quê? Você está esperando algo. O que eu espero? Eu espero algo do Senhor. Eu espero algo do meu esposo. Eu espero algo dos meus filhos. Eu estou esperando algo do Senhor. Então, eu sei o que eu estou esperando. E assim também o Senhor espera de nós. Então, aqui, que seja aberto, que ilumine o coração deles, para que eles saibam o que Deus espera deles a partir daquilo que Deus depositou na vida deles. Isso é muito profundo, né? Muito profundo. E saibam também qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é a riqueza da glória de Deus através da nossa vida? Nós somos heranças do Senhor. Através da nossa vida, que glória que está sendo manifestada? Qual é a riqueza da glória de Deus que pode ser depositada em nós? Qual é a glória de Deus, do nome de Deus que está sendo demonstrado através de nós? Nós precisamos saber qual é a riqueza da glória de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar em Deus. Por isso, buscar o espírito de revelação, entendimento e conhecimento nele. Para que quando eu tenho o espírito de revelação e conhecimento nele, o meu coração vai ser iluminado e eu vou saber, eu vou entender, vai ficar mais claro para mim o que o Senhor espera de mim diante daquilo que ele depositou em mim, diante da vocação que ele depositou em mim, de todos os dons, não seria a palavra dons, de todas as habilidades que o Senhor depositou em mim, e qual é a riqueza da glória que está sendo manifestada através da minha vida para provar que a glória é dele. Nosso Deus. No 19, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Qual é o poder que Deus tem sobre nós? A suprema grandeza. Nós conseguimos ver qual é o tamanho da grandeza do poder de Deus sobre a nossa vida? Nós quem? Nós que cremos. Segundo o quê? A eficácia da força do seu poder. Nós cremos num Deus que é poderoso. E qual é a grandeza do poder sobre nós? Nós temos essa consciência? Foi isso que Paulo pediu, que aquelas pessoas tivessem a consciência de qual é a grandeza do poder de Deus sobre a vida deles. Eles quem? Aqueles que creem no poder de Deus. Aqueles que creem no poder de Deus. Então, ali Paulo está pedindo que Deus abra o entendimento desse povo de uma forma sobrenatural, que eles possam ter um entendimento bem definido de quem é o Senhor, do que o Senhor espera de nós, quais são as habilidades que Ele nos deu, qual a vocação que Ele nos deu, qual é o poder que Ele tem sobre nós, e se nós realmente cremos do poder dele sobre nós.
No 20, ele exerceu poder, esse poder em Cristo. Então aqui Paulo pede esse entendimento desse poder, né? Ele pede que essas pessoas entendam qual é a grandeza do poder dele sobre eles, do poder de Deus sobre eles. Então ele está pedindo qual é a suprema, que eles saibam qual é a suprema grandeza do seu poder sobre eles. E é a eficácia da força do poder. Opa, caiu aqui. Eles precisam saber qual é essa eficácia desse poder. Para que esse poder tão grande? Para que ser tão poderoso? Para que demonstrar tanto poder? Qual é a eficácia? Qual é o motivo? Mas aí no versículo 20, Paulo já conta. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre dos mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então aqui Paulo fala do poder de Deus sobre a vida das pessoas. Como ele teve o seu poder sobre a vida de Jesus, ele fala do seu poder sobre a vida de nós, seres humanos. Nós que cremos. Quando nós cremos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós deixamos que Deus direcione a nossa vida. A gente pede, Senhor, direciona a minha vida, me mostra o caminho, me mostra a direção. Não é assim que a gente ora? Aqui nós estamos nos colocando no centro da vontade dele, então o poder dele vai se manifestar em nós. O poder dele vai tomar conta do nosso destino, do nosso futuro, como foi com Jesus. Então Paulo pede que esse povo tenha todo o entendimento, todo o esclarecimento desse poder, todo o esclarecimento da esperança, da vocação, todo esse esclarecimento de quão importante é a gente saber qual é o tamanho do poder de Deus sobre a nossa vida. E ele já fala, esse poder ele exerceu sobre a vida de Jesus. Jesus estava morto e Deus foi lá e ressuscitou ele e colocou ele onde? Sentado ao seu lado nas regiões celestiais. Então aqui Deus mostra qual é o tamanho do seu poder, se alguém tem alguma dúvida. E ele continua aqui no versículo 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. O que ele está falando aqui? Que além de Deus ter ressuscitado Jesus, colocado ele ao seu lado nas regiões celestiais, ele deu um poder único para Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. Está acima de quê? Todo principado, toda potestade, todo poder e domínio. Ele está falando espiritualmente nas regiões celestiais. Principado, potestade, poder e domínio são demônios. Principados são os príncipes das trevas. Potestades são os demônios que vivem aqui ao nosso redor, querendo atacar a nossa mente. Poder e domínio, porque os principados e potestades, eles dominam regiões, eles dominam cidades, eles dominam bairros, dominam países. É assim que funciona. Eles dominam tudo muito bem dividido, tudo muito bem separado. É como se fosse uma empresa muito bem organizada. Assim é o reino das trevas. Assim também é o reino dos céus. Então aqui ele está acima do principado, potestade, poder e domínio. Ele está acima de qualquer hoste da maldade, de qualquer principado da maldade, de qualquer potestade da maldade, de qualquer domínio do mal e qualquer outro nome que se possa mencionar. De hoje para sempre. O nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Quando alguém vai expulsar algum demônio que está atormentando a vida de um ser humano, ele vai expulsar sempre em nome de Jesus. Porque se ele expulsar por outro nome, o demônio não vai sair. Ele só vai sair, ele só obedece o nome de Jesus. Não há outro nome que os demônios vão obedecer que não seja o nome de Jesus. Deus deu esse poder a Jesus. Então aqui Paulo mostra, explicando claramente qual o tamanho do poder de Deus sobre a vida das pessoas, sobre as nossas vidas, para que eles tivessem esse total entendimento. No verso 22 diz, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja
Deus deu a Jesus. A igreja é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo somos nós, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja, e nós estamos protegidos e guardados por Cristo, porque nós somos dele. E todas as outras coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Então não há outro nome maior do que Jesus. Então sempre quando nós precisamos de algo, sempre quando nós estamos passando por situação difícil, sempre quando nós precisamos ser libertos, ser curados, é sempre em nome de Jesus. Até quando a gente vai orar para Deus, a gente ora e no final fala assim: Senhor, eu te peço isso em nome de Jesus. Porque Jesus é o nosso intercessor. Ele diz: ninguém vai ao Pai senão através de mim. Se não por mim, se não por Jesus, ninguém chega ao Pai. Então a gente ora sempre em nome de Jesus. A gente pede algo para nós, pede por saúde, o que for que a gente vai orar. Sempre em nome de Jesus. E aqui Deus deu para ele a igreja, onde Jesus é o cabeça. A igreja começa em Jesus. Quando que a igreja começa em Jesus? Quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos. Quando Jesus começa a pregar, começa a exortar eles, começa a mostrar a direção, começa a ensinar eles as coisas que precisam ser retiradas da vida das vidas deles. E então ele dá a direção, durante 3 anos ele ensina aquele povo. E então ele fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Lá no finalzinho de João: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ele estava falando, dando a direção para Pedro: Pedro, eu já escolhi você por cabeça aqui na terra. Não o cabeça da igreja em si. O Pedro foi o que deu início aqui na terra. Tu és Pedro, sobre esta pedra iniciarei a minha igreja. O início. A igreja não é de Pedro, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Então ele coloca Pedro para dar início aqui na terra a igreja depois da sua ida. Então aí começa-se a igreja, a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, uma festa de Pentecostes, uma festa dos judeus. Nesta festa o Espírito Santo desce sobre aquele povo, dando a eles poder, e eles começam a falar outras línguas estrangeiras, e aqueles homens, aquelas pessoas que estão lá, começam a ouvir tudo que Pedro está falando, cada um na sua língua. E eles começam a entender o que Pedro está falando, e Pedro fala de Jesus. Pedro fala da crucificação, Pedro fala do abandono, do desdém que aquele povo teve com Jesus. E ali então, com aquela palavra simples e pura do Evangelho de Jesus, 3.000 homens, eles contam homens, mas provavelmente são mais pessoas, se converteram a Jesus, se batizaram e começaram a andar com Pedro. E ali inicia a igreja, que é de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos a noiva de Cristo. E qual que é a nossa missão agora? A nossa missão é nos preparar. Para quê? Para quando ele vier nos buscar. Uma noiva, quando vai se casar, ela não fica durante um tempo preparando tudo para o casamento? Vai preparar a casa para morar, vai preparar os móveis, vai preparar o lugar. Mas isso quem está preparando é Jesus para nós. Ele fala lá em João 14, na minha casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou lá preparar o lugar para vocês e volto para buscar. Foi isso que Jesus falou. Então, nós, como noiva, não precisamos preocupar com a casa que nós vamos morar. Nós precisamos preocupar conosco. Como nós vamos nos apresentar diante do noivo? Aí a noiva, ela vai cuidar de quê? Ela vai cuidar da roupa, né? Ela vai cuidar da sua saúde. Às vezes tem muitas noivas que vão emagrecer para ficar mais bonita. Vai cuidar do cabelo, vai cuidar das unhas. Ela vai se adornar para ficar linda para Jesus.
Só que nós não podemos nos esquecer que nós, como noivos de Cristo, como igreja, nós não podemos só nos preocupar com o adorno externo. O que importa para Jesus é o nosso interior. Como está sendo o nosso interior? Nós estamos adornando o nosso interior para quando Jesus vier nos buscar? Nós estamos sendo preparados como noiva para quando Jesus voltar, ele nos encontrar assim como ele espera? Isso que nós devemos nos preocupar. E aqui Paulo mostra que ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. A igreja de Jesus, dada por Deus. E nós, sendo noiva de Cristo, corpo da igreja de Cristo, precisamos cuidar de nós. Eu cuido de mim e depois eu ajudo a cuidar do outro. Eu amo a mim e depois eu amo o outro. Qual foi o mandamento? Amai-vos aos outros como a ti mesmo. Aí Jesus vem e vê que as pessoas não se amam tanto assim e ele muda um pouquinho. Ele fala, amai-vos aos outros como eu vos amei. Deus fala, amai-vos aos outros como ama a ti mesmo. Mas tem coisa que a gente não ama a gente, não. Essa é a verdade. Se a gente amasse a gente, por exemplo, eu não dirijo moto, mas se eu dirigisse moto e se eu corresse muito na minha moto a ponto de bater, eu estou me amando? Se eu dirijo um carro e eu começo a correr demais na estrada, eu posso bater em outro carro, num caminhão, acontecer alguma coisa, eu posso capotar o meu carro e morrer. Eu estou me cuidando? Eu estou me amando? Eu estou com problema de saúde, eu não cuido, eu estou me amando? Então, Jesus veio e viu que o amor próprio não é tanto assim, não, né? Então, o que ele fala? Amai-vos aos outros como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Ele viveu totalmente aqui na terra por nós, para ensinar o evangelho, para curar, para libertar, para dar a direção do caminho para o início da igreja. Então, nós precisamos entender que Jesus espera de nós uma noiva adornada, interiormente principalmente. Amém? Glória a Deus. Hoje foi demais, né? O Senhor é maravilhoso. E essa oração, acho que nesses últimos 15 dias já é a terceira vez que eu leio e cada vez que eu leio, Deus mostra algo mais. Amém.